Boa tarde a todos, bem-vindos novamente a mais um seminário dos alunos da pós-graduação em Física. Hoje nós temos como palestrante o professor Arthur Reis, que ele vai falar sobre esterese magnética. Isso, por favor, professor. Muito obrigado. Boa tarde, então, pessoal. Eu me conheço, eu sou professor Arthur, trabalho no LLM, no Laboratório de Magnetismo de Materiais Magnéticos, aqui da UFSM, e montei um seminário pensando em um público bastante geral. Assim, na verdade, o que eu vou falar aqui não é nada do que a gente faz no laboratório, e não dá nem para dizer que é algo novo. Eu quero contar uma história. Tá? E contando essa história, eu quero mostrar algumas coisas que provavelmente vocês vão ver em outras áreas também, algumas singularidades, que tem a ver com a evolução natural da ciência, como os problemas vão sendo enfrentados ao longo do tempo. Então, o título do trabalho, da apresentação é esterese. E esterese é um termo, como é que eu passo aqui? Vou na rodinha aqui, só aqui, que foi cunhado por esse senhor aqui, James Alfred Ewing. Isso é 1885. Tá? Então, esterese, não vou dizer para você que vem do grego ou alguma coisa, mas vem, e significa atraso. E o que ele queria dizer com isso, ou o que ele estava tentando fazer, introduzindo esse novo termo na literatura, era explicar o comportamento do material ferromagnético. Então, por que atraso? Então, os materiais ferromagnéticos, eles têm uma série de propriedades interessantes, em particular, a relação entre um campo magnético externo, que é aplicado, e a magnetização desse material. Tá? E o que o James estava tentando explicar aqui é que a magnetização ela sempre vai apresentar um certo atraso, nem sempre, mas em uma certa região do campo, vai apresentar um atraso em relação ao campo aplicado. Então a gente não vai ter uma relação entre duas grandezas que vão andar juntas, no sentido de que se eu aplico um campo, a magnetização imediatamente aumenta e se eu retirar esse campo, ela naturalmente diminui. Não. Aí eu aplico um campo, vou chegar em um certo estado de magnetização e ao remover o campo, a magnetização vai apresentar um atraso em relação a este campo. Ou seja, ela não vai para zero quando o campo volta para zero. Tá? E quando a gente faz um laço, que hoje a gente chama de laço de esterese, a gente vai observar mais ou menos o que está representado nessa figura aqui. Então, essa figura eu tirei lá do artigo original, de 1885. Aliás, um artigo sensacional, tem 130 páginas. O cara conta toda a história, tudo que ele fez, ele faz um apanhado, né, do que se sabe até então. Né? E tem uma série de figuras lá no final, que são figuras feitas à mão. Né? E os dados que ele usou estão tabelados no artigo. Aí eu tomei a liberdade de pegar a tabela de dados fazer o gráfico no Origin e não ficou tão bonito. Então, acho que ele deu uma cozinhada. Quando vocês fazem esses experimentos, vocês mudam o campo, deixam termalizar ou não importa? É isso? Normalmente isso é rápido. Assim, depende do tipo de magnetômetro que a gente usa. Mas ali no laboratório, a gente espera segundos, por exemplo, até o campo estabilizar e fazer a medida. Então, nem sei se chega a um segundo, dependendo da temperatura. São parâmetros que pode ajustar, mas o que a gente vê na prática é que não muda muito tu esperar E a temperatura mesmo? muito tempo, toda a temperatura mesmo. Energia técnica não tem muito a dizer. Ela certamente influencia, mas nesses tempos aí, normalmente são muito rápidos comparados com os dados que a gente faz hoje em dia. Bom, então nesse artigo de 1885, o Ewing está tentando explicar esse comportamento dos materiais ferromagnéticos e ele introduz esse novo termo. E é interessante que ele justifica a introdução de um novo termo, explicando que ele não consegue explicar o fenômeno usando os termos que já existem. E é por isso que ele está tentando mostrar que esse atraso aí não é simplesmente uma questão de frequência, no sentido de que tu está fazendo um ciclo de campo muito rápido e tua medida da magnetização está atrasada porque esse ciclo é rápido. Então, esse atraso é uma propriedade intrínseca dos materiais ferromagnéticos. E a partir daí ele tenta, então, explicar por que isso acontece. Então, em 1885 a gente tem a teoria mecânica clássica bem estabelecida, eletromagnetismo clássico funciona, né? O pessoal sabe algumas coisas de termodinâmica,
mas muito pouco se sabe sobre a estrutura microscópica das matérias. Né? Existe uma hipótese atômica, né? A gente consegue dividir esse material até chegar lá num elemento que não é mais divisível, mas não se tem uma ideia precisa do que tem dentro desse material ferromagnético. Então, o Ewing ele passa a construir em cima do que existe, né, na literatura daquela época. Né? Então, como explicar o fenômeno? Esse cara aqui, o William Weber, bom, é um cara importante porque ele tem uma unidade assim, né? Fluxo magnético, recebe o nome de Weber em homenagem ao William Weber. E, entre outras várias coisas que eu não vou citar aqui, esse cara sugere que o material ferromagnético ele é composto por vários pequenos íons. E cada molécula que compõe esse material pode ser tratada como se fosse um pequeno íon. E faz bastante sentido, né, da gente pensar que naquela época, bom, tu consegue observar o comportamento desses íons, esses ferromagnéticos macroscópicos, eles interagindo entre si, e tu pode imaginar que, na realidade, isso aí está associado com uma estrutura microscópica que vai ser também composta por vários pequenos íons. Né? E aí, esses pequenos íons aí vão responder a um campo externo. Mas aí começam os problemas, né, que o Ewing começa a citar lá no seu artigo, né, de que isso aí funciona muito bem no material que a gente vai chamar hoje de paramagnético, no sentido de que, a uma certa temperatura, esses ímãs, esses momentos magnéticos lá dentro vão estar apontando em direções aleatórias e o resultado global vai ser uma magnetização dupla. No momento que tu aplica um campo, este campo externo então passa a orientar essas moléculas de alguma forma e essa orientação gera o que a gente vai chamar de magnetização. Só que nesse exemplo simples, né, nesse modelo simples aí, se tu tira o campo, a magnetização some. Só que o material ferromagnético ela não some. Então tem alguma coisa mais. Tá? Bom, aí tem um cara que vai tentar responder o que está acontecendo. Que é esse cara aqui, que vocês já ouviram falar. Então o Maxwell vai dizer o seguinte, não, o material ferromagnético, ele é como se fosse um material sólido que eu vou esticar até romper um certo limite elástico. Então, o Maxwell propõe que, na realidade, o que acontece no material ferromagnético é que se tu aplica um campo muito pequeno e reorienta parcialmente esses momentos magnéticos lá dentro, ao remover esse campo, tu volta para o teu estado original. Agora, se tu aplicar um campo suficientemente grande, é como se estivesse pegando lá uma mola e arrebentando, né? No sentido de que tu não volta mais para a tua posição original. Então, tu vai ter um novo estado de equilíbrio da magnetização que vai ser ditado por esse campo aí. Ele não retorna, então, mais à sua posição original, ele vai ficar agora em uma nova posição. Mas isso também incomodou o Ewing, porque isso não explicava exatamente o que estava acontecendo. Então, nos experimentos que ele fez, ele não conseguia explicar lá aquele comportamento da esterese a partir desse modelo do Maxwell. Porque senão, de acordo com esse modelo, ele sempre poderia fazer então pequenas rotações, chegar num novo estado de equilíbrio e ter o material ia ficar nessa nova posição. Mas não era isso que o Ewing observava na prática. Em particular, fazendo ciclos onde tu aplica o campo sempre no mesmo sentido, né, e voltando. Então, tu nunca girava para o outro lado. Né, e aí ele viu que esse modelo aqui não funcionava bem. Aí ele apresenta a sua proposta. Né? E ele propõe que existe que ele chamou de retardo friccional. Tá? Então, isso aqui guarda alguma semelhança com a ideia do Maxwell de que a magnetização ela não vai responder automaticamente ao campo. Né? Então, existe algum mecanismo interno que também vai ser importante na hora de orientar esses movimentos magnéticos. Esse primeiro modelo aí do Ewing, ele propõe que tu tenha como se fosse vamos dizer assim, um atrito ou uma fricção nesses momentos, por algum motivo. Né? Então, isso explicaria o atraso. Né? Então, a tua magnetização ela vai ter que superar uma certa barreira de energia para se alinhar com o campo, e quando tu tira o campo, ela vai ter que também superar essa barreira de energia. Mas se ela não tem mais energia, ela vai ficar. Então, era mais ou menos essa ideia de como se tu tivesse uma fricção ali,
né, esses momentos magnéticos não poderiam responder naturalmente ao campo. Eles responderiam, mas eu teria que ter uma energia adicional para fazer essa rotação. Tá? Bueno. Outra coisa que está lá no artigo original, viu, é a relação entre o comportamento magnético do material e as suas dimensões macroscópicas. Tá? Então, ele notou que o tamanho da amostra lá era muito importante para ditar o comportamento. Nesse caso, eles estudavam materiais, dá para dizer que é no formato de uma barra ou de um fio até. Né? Então, ele tinha lá um fio, ele magnetizava esse fio ao longo desse comprimento do fio, e ele media lá os diferentes estados de magnetização em função do campo. E o que ele notou é que quanto mais curto o fio, mais difícil era a magnetização. Então essas curvas aí, não dá para ver, mas em cima de cada uma dessas curvas tem um númerozinho aí. E aquele númerozinho é a relação entre o comprimento e o diâmetro do fio. Né? Então, quanto mais comprido o fio, mais de pé está. Maior vai ser esse número. O comprimento vai ser tantas vezes maior que o diâmetro, de acordo com aquele número. E aí o que ele chegou à conclusão que para tu te livrar, então, dessa influência do formato do material, tu precisava ter um comprimento que era entre 300 e 400 vezes maior que o diâmetro. Então, já impunha aí um problema prático para fazer medidas. Né? E esse efeito ele já era mais ou menos bem entendido. Né? Isso que a gente vai chamar aí de anisotropia de forma, que está relacionado com o que a gente chama hoje de campo desmagnetizante. Então, a ideia é que se a gente pensar nesse fio comprido aí, estando magnetizado ao longo do comprimento, a gente pode imaginar que são de fato vários pequenos íons alinhados. Só que nas pontas, tu vai ter o que a gente chama de cargas magnéticas que não vão estar compensadas. Então, aqui vai ter um polo norte, por exemplo, aqui vai ter um polo sul, mas depois não tem outro polo sul aqui e não tem outro polo norte lá. Então, a amostra termina aqui. Então, daqui está saindo um campo magnético. Esse campo magnético ele vai sair da amostra, mas ele também vai existir lá dentro. E lá dentro, o campo vai também do norte para o sul. Então, este campo, que a gente chama de desmagnetizante, ele vai atuar no sentido oposto da própria magnetização. E quanto mais próximos estiverem essas extremidades, mais intenso vai ser o campo. Então, por isso que a gente tem essa relação com o comprimento. Se começa a aumentar muito a tua amostra, esses polos aí nas pontas vão ficar muito distantes. Se tu olhar para uma região lá no centro, bom, ali o campo vai ser pequeno e esse campo desmagnetizante não vai influenciar tanto a tua magnetização. Então, um problema técnico que o Will queria te resolver era justamente se livrar dessa componente extrínseca, essa componente lá que está mexendo na magnetização, que está relacionada, na realidade, com o formato do material. Ele fez isso, então, estudando essas amostras, que são extremamente compridas, né? 400 e 300 vezes o comprimento em relação ao diâmetro. Tá? Isso vai ser uma coisa importante mais adiante. Bom, então o que ele propôs, né? Uns anos depois? O primeiro artigo era em 1885. Em 1890, ele vem com uma ideia bastante interessante. Né? Ele vai dizer que a orientação dessa magnetização lá dentro está relacionada com a estrutura cristalina. Tá? Bom, hoje isso não parece uma hipótese nada surpreendente. Parece óbvio, né, que o comportamento vai estar relacionado com a forma como os átomos estão organizados dentro lá de uma rede cristalina, lá no meu material. Só que em 1890 não existia difração de raio-x. E, na realidade, a gente não tinha uma prova concreta de que a estrutura microscópica dos materiais era de fato assim. Não tinha essa rede periódica que hoje a gente chama de cristal. Tá? Então, eu colocaria isso aqui como uma grande sacada dele, né? De tentar fazer essa relação entre o comportamento da magnetização e a estrutura cristalina. Né? Claro, a cristalografia, né, que a gente chama de cristalografia, que é o estudo dos cristais, é muito anterior a isso aqui.
só que ela foi desenvolvida estudando sempre objetos macroscópicos. Então, tu tem cristais macroscópicos na natureza, vai observar certas relações entre os ângulos, entre as faces, os flocos lá de neve, né, também são, de alguma forma, demonstram que existe uma estrutura microscópica que explica aquele formato, tem sempre 6 braços e coisas desse tipo. Só que não existe uma prova, né, concreta de que realmente lá dentro a gente tem essa estrutura microscópica. E nem o átomo, né? Assim, o átomo moderno também não estava bem estabelecido em 1890. Né? Então, a inspiração de raio-x, eu acho que raio-x é da primeira década do século XX, acho que 1912, e se usou a primeira vez para fazer uma infiltração em cristal, e aí comprovou de fato que existia uma estrutura microscópica cristalina. Né? Então, esse foi um insight interessante do Ewing. Né? Então, existe uma orientação preferencial que, de alguma forma, está associada com a estrutura cristalina. Mas a forma como ele tentou explicar isso aí não estava correta. Né? Então, o que ele falou? Isso aí eu não sei. Ele afirmou lá que o ferro era uma estrutura curta, de fato é, mas não sei como é que ele sabia isso. Né? E aí, é um curta de corpo centrado, acho, mas enfim, ele disse que, então, esses caras aí vão ficar sentados, né, nesses pontos específicos lá dentro do cristal e eles vão interagir entre si. Como se colocar 2 ímãs, 2 agulhas de ímã um do lado do outro, essas agulhas aí vão tentar se orientar. Né? Então, ele disse que existiria 3 orientações preferenciais, né, onde esses momentos magnéticos aí vão estar paralelos a alguma das faces. Então, eles podem entrar assim, eles podem entrar assim, eles podem entrar assim, né? E existiria, então, uma relação com essa estrutura, mas esta relação com a estrutura era proveniente de uma interação entre vizinhos, que também é uma sacada interessante. Né? Então, ele propõe aqui que existe uma orientação preferencial associada à estrutura cristalina, e ele tenta explicar essa associação a partir de uma interação entre esses momentos magnéticos. Então, de certa forma, as 2 hipóteses estão corretas, mas não é bem assim. Nunca é bem assim. Bom, o que vem depois? O próximo grande avanço, né, na teoria do ferromagnetismo se deve ao Pierre Weiss. Né? Então, o Weiss ele vai propor que existe um campo que ele chamou de campo molecular, e este campo aí tende a alinhar esses momentos magnéticos das moléculas. Né? Então, em uma certa região dentro do material, além do campo externo que eu estou aplicando, vai existir esse campo interno, que se deve a uma interação com os vizinhos, de novo. Tá? Então, isso aqui 7 anos depois lá do segundo artigo do James. E isso aqui representou um grande avanço, né, nessa teoria do ferromagnetismo. Mas, de novo, 1907, não tem mecânica quântica. O Weiss não sabia a origem desse campo molecular. Mas ele disse que, bom, se existir este campo, eu consigo explicar o comportamento dos materiais ferromagnéticos. Porque aí, ao aplicar o campo externo, eu vou começar um processo de reorientação desses momentos magnéticos, e esse processo se retroalimenta a partir de uma interação entre eles. E tenta manter os paralelos. Legal. Mas isso aí sozinho não vai explicar tudo. Porque se existe esse campo molecular, e apenas esse campo molecular, uma vez que eu alinhei todo mundo, eu posso tirar o campo e fica todo mundo alinhado. Mas na prática não é isso que acontece. Porque a magnetização tipicamente vai mudar depois que eu remover o campo. Então o Weiss ele traz uma hipótese adicional, que é a hipótese dos chamados domínios magnéticos. Então, a amostra, espacialmente, ela vai se dividir em várias regiões, que ele chama aí de domínios magnéticos, e dentro de cada região, a magnetização vai ser uma só, no sentido de que vai estar todo mundo alinhado em uma mesma direção. E esse alinhamento vai ser estabilizado pelo campo molecular. Agora, o sistema como um todo, ele vai se quebrar em várias diferentes regiões, tá? De modo que a magnetização global ela pode ser nula, mesmo que localmente eu tenha magnetização. Então,
essa também foi uma grande sacada do Weiss. E hoje a gente vai entender isso aí também como uma forma de minimizar aquela energia magnetostática que está associada lá com o campo desmagnetizante que eu comentei antes, né? A tendência vai ser sempre que esses momentos magnéticos se fechem, né? Que eu não vou ter fluxo magnético saindo da amostra, isso vai minimizar essa energia aí. Uma forma de minimizar é justamente fazendo essa quebra da magnetização em várias pequenas regiões que vão ser o domínio magnético. Uma outra coisa interessante sobre o Weiss, que eu não sei se é verdade, está lá no Wikipedia, é que ele foi indicado ao Prêmio Nobel 23 anos. Até que eu sei, não ganhou. Eu, particularmente, ficaria muito chateado. Eu prefiro não ser indicado nenhum, então. Bom, o que vem depois? Depois vem esse experimento aqui, que vocês certamente já ouviram falar, estudaram lá. Experimento de Stern. Então, olha, 1921. O que está rolando no mundo? Né? Bom, a mecânica quântica está surgindo. Né? Então, a gente tem, nesse momento aí, o que hoje a gente chama talvez de antiga mecânica quântica, modelo atômico de Bohr, Sommerfeld. Tá? E, no caso que a gente vai entender como um momento magnético aí, de um átomo, né? A gente vai ter, então, uma visão clássica, que seria basicamente o que eu mostrei antes, né? E essa nova visão quântica. Então, classicamente, a gente tem as moléculas lá dentro do material, elas vão ter um certo momento magnético, e esse momento magnético vai estar orientado aleatoriamente em uma certa temperatura e sem campo. Então, esses momentos podem apontar para qualquer direção, e vão ficar aí, apontando para tudo que é lado. Mas a teoria quântica, a antiga, então, mecânica quântica, prevê que o momento angular ele vai ser quantizado. Então, quando eu aplico um campo magnético, eu vou criar uma quantização do espaço. E a projeção desse meu momento angular atômico, molecular, vai poder assumir dois valores naquele modelo. Então, vai ter uma certa projeção assim e uma certa projeção assada. Então, qual foi a proposta do Stern? Eu quero criar um experimento que vai me permitir diferenciar essas duas hipóteses. Tá? E aí ele propôs esse experimento que ficou famoso, em que ele vai fazer com que átomos de prata atravessem uma região onde existe um campo magnético que não é uniforme. Então vai existir um gradiente de campo magnético e um momento magnético dentro de uma região, de um campo que apresenta um gradiente, que vai sofrer essa mesma força. Então a ideia é que se eu passar esse feixe de átomos dentro dessa região aí, eu posso ter duas possibilidades. Olha, se a mecânica quântica está correta, esse feixe ele vai ter que se dividir em dois. Porque o modelo prevê duas projeções possíveis para o momento angular, no final para o momento magnético. E se a previsão clássica está correta, bom, os caras vão passar lá de tudo que é jeito, eu não vou ver uma divisão clara desse feixe, na verdade eu vou ver o feixe atingindo a região central com mais intensidade. Tá? Então, o Otto Stern chamou o Walter Gerlach e perguntou para ele se dava para fazer o experimento. Então, o modelo de Bohr-Sommerfeld já dava uma ideia de qual seria o momento magnético de um átomo. Eles calcularam lá qual seria o campo magnético necessário, que era bem grande, para separar esse feixe e montaram o experimento. Ali embaixo tem o primeiro resultado. Esse aqui da esquerda, aquela bolinha da esquerda, vocês vão ver que tem um risco preto. Aquilo ali é o resultado do primeiro experimento. Então, o feixe bateu lá no anteparo, mas não se dividiu. Por outro lado, parece que esse feixe aí, era um feixe colimado, né? Ele tem um certo alargamento. Então, o que o Stern e o Gerlach concluíram é que, bom, os átomos de prata possuem momento magnético. Eu não sei se o modelo clássico está certo ou se o modelo quântico está certo, mas que eles possuem. Senão, aquele feixe ia ser mais, o resultado lá no anteparo seria mais estreito, né? Então, aquilo ali já tem uma certa abertura do feixe. Então, o campo magnético está fazendo alguma coisa. Aí eles melhoraram o experimento em particular, eles mudaram a fenda, né, que eles usavam para colimar esse feixe. E aí, o resultado do segundo experimento, sei lá, o experimento posterior, é aquele
ali onde o feixe está se dividindo, e dá para ver que no meio tem uma região mais clara, ou seja, o feixe não está batendo ali. Está se dividindo em dois. Legal. Então está resolvido. A mecânica quântica está certa. Só que não. Por quê? Porque, essas casualidades do destino, o Stern achou que esses átomos de prata estariam em um estado de momento angular, sei lá, L igual a 1. E no modelo lá de Bohr-Sommerfeld daria essas duas projeções possíveis. Só que eles estavam, na realidade, num estado L igual a 0. Então não era para ter momento magnético. Então, assim, está errado. Está errado o modelo do Bohr-Sommerfeld. E aí, em 1920, já começou a nova geração, né? Schrödinger, Heisenberg. E eles já tinham um outro modelo lá para mecânica quântica, um outro modelo atômico. E no modelo deles, no estado L1, o feixe se dividiria em 3. E também não funciona. Ou seja, não conseguimos explicar nada. O Otto Stern e o Walter Merlin conseguiram, ao mesmo tempo, ferrar com os dois modelos de mecânica quântica. Mas essas alturas, com aquela divisão do feixe, já dava para começar a descartar a negócio. Bueno, e aí ficou, né? Ficou essa situação. Até um outro marco aí, na história da ciência, se deve a essas duas figuras aqui. Gutenberg e Boltzmann, né? Que propuseram, em 1926, então alguns anos depois, ali, os experimentos que agregaram, que o elétron possui um momento angular intrínseco e também, consequentemente, um momento magnético. Tá? Só que essa ideia aqui foi baseada em vários outros resultados, que não os experimentos que agregaram. Calhou que o fato do elétron ter spin consegue explicar também os experimentos. Então, se a gente pegar o átomo de prata, lá naquele estado de momento angular orbital L igual a 0, ele vai ter um elétron que vai estar disparado. E o momento magnético, ou o momento angular desse átomo aí, no fim das contas, vai ser o momento desse elétron que está sobrando. Então, o feixe se divide em 2, isso explica a situação. Bom, então isso aqui foi um avanço. Agora a gente já tem algum conhecimento sobre a estrutura microscópica dos materiais, já sabe que existe uma estrutura cristalina, sabe que os elétrons têm um momento angular intrínseco, e a partir daí conseguiu se mapear, ou se desenvolver como deveria ser, né, o momento magnético de um átomo, para suas diferentes configurações. Né? Quantos elétrons eu tenho, tudo assim. Em algum instante eu achei que tu ia falar sobre o charuto do Merlin. Fala a história do charuto, não sei. Que o experimento só funcionava se tu estava fumando charuto lá. Eu fiz experimentar, mas provavelmente faltava um papel alumínio, né? Enrolado em alguma coisa. Bom, e aí, ainda em 1926, esse cara aí começou a mexer também com a mecânica quântica. E hoje a gente vai atribuir então ao Heisenberg essa ideia de interação de troca. Assim, esse artigo está em alemão, não sei ler. Eu não sei se ele está dizendo isso ou não. Mas, em 1926 também, o Dirac tem um artigo que explica a interação de troca. Então, na realidade, talvez eu devesse ter colocado a foto do Dirac dele, não do cara. Mas é que, né, historicamente, a gente diz que essa ideia de interação de troca aí se deve ao... Então, a ideia é assim. Nessa nova versão aí da mecânica quântica, a gente vai ter partículas, agora de spin 1,5, que vão ter um comportamento muito particular. Né? Essas partículas, quando idênticas, elas não vão poder ocupar o mesmo estado quântico. Então, quando tu começa a aglomerar vários átomos, as coisas começam a se complicar enormemente. Em particular, se tu pega só 2 átomos, o Heisenberg vai fazer toda uma discussão sobre o que tem que acontecer com a função de onda do estado, né, desses 2 átomos aí, quando a gente faz uma troca de uma partícula pela outra. Ele vai concluir lá que os férmions têm spin 1,5, essa função aí tem que ser antissimétrica frente a essa permutação. Tem que trocar assim.
Mas aí a gente tem duas partes dessa função de onda. Tem uma parte espacial e vai ter essa parte que está associada com o spin. Então, a gente vai ter duas possibilidades para manter, né, essa antissimetria frente à permutação de partículas. Ou a função espacial é simétrica e a de spin é antissimétrica, ou o contrário, a de spin é simétrica e a espacial é antissimétrica. E a gente vai ter aqueles dois estados que eu não. Essa figura aí tenta representar, que é o estado ligante e o antiligante, né? Então, se esses elétrons aí, eles possuem spins iguais, né, então o estado de spin deles é igual, eles vão ter que estar no estado lá, na função de onda na parte espacial, ela vai ter que ser antissimétrica. E na prática, lá no átomo, numa molécula de H2, isso significa que esses elétrons, em média, vão ficar mais afastados. Tá? Em contrapartida, se eles têm spins diferentes, eles vão poder ficar mais próximos. Tá? Então, na prática, aqui a gente tem uma combinação de princípio de exclusão de Pauli com interação eletrostática. Tá? Então, se esses caras têm spin antiparalelo, eles podem ficar mais próximos, eles vão, em média, ficar mais tempo, ou vão ser encontrados com maior probabilidade na região entre os núcleos, e, portanto, isso vai gerar uma ligação entre esses átomos de hidrogênio. Bom, então aqui surge a ideia de que essa interação, que a gente vai chamar de interação de troca, que tem a ver com a troca de uma partícula pela outra, ela pode, de alguma forma, interferir na forma como esses momentos magnéticos, aí, no caso do spin, vai interagir. Só que aqui, nesse caso, o estado de menor energia é com spins antiparalelos. Mas aí, o Heisenberg vai tentar explicar o comportamento dos materiais ferromagnéticos usando essa ideia. Ah, não, pulei aqui. Ah, não, tem um slide. Então, dependendo lá do átomo, da sua configuração, ele vai mostrar que, na realidade, o estado de menor energia vai se dar quando tem spins paralelos. E essa interação de troca, então, favoreceria uma orientação paralela desses spins e seria, então, a explicação microscópica lá do campo molecular. Da ideia de que os momentos magnéticos eles tendem a se orientar dentro do material ferromagnético, e aí a gente tem essa interação entre spins de elétrons de átomos vizinhos como sendo um componente que vai estabilizar essa ordem ferromagnética. Só que aí, quando tu vai fazer a conta, não funciona. Tu faz uma previsão lá, momento magnético por átomo do ferro, do níquel e do cobalto, e a previsão não funciona, não bate com o experimento. Então, essa aí foi uma grande sacada e vai explicar o comportamento de vários materiais ferromagnéticos, porém, esses materiais puros, ferro, níquel e cobalto, não vão ter o seu comportamento explicado simplesmente por essa interação de troca na forma como o Heisenberg está colocando, né? E seria uma interação mais localizada, né? Então, um átomo com o seu vizinho interagindo e naquela região mantendo o spin alinhado. Então, para tentar resolver esse problema, o Stoner propõe uma conexão entre o comportamento ferromagnético e a teoria de bandas. Então, qual é a proposta do Stoner? E, na realidade, no ferro, no níquel e no cobalto, tu vai ter um magnetismo, que vai ser um magnetismo de banda. Então, a tua magnetização está relacionada com um desequilíbrio entre o preenchimento de bandas de spins. Tá? Então, qual é a ideia aqui? Se tu pegar lá aquela noção que vem do Heisenberg, e que se tu tem elétrons de spins opostos para poder aproximá-los mais, porque eles não vão estar exatamente no mesmo estado quântico, isso acaba aumentando, de certa forma, uma energia de interação eletrostática. Então, se esses elétrons podem ficar mais próximos, aí eles interagem mais fortemente e aumenta a energia do sistema. Tá? Então, o que o Stoner propõe é o seguinte: olha, em certos materiais, na realidade, é vantajoso que eu promova alguns spins, alguns elétrons para um estado de energia cinética mais alto, ou seja, passam a ocupar estados de mais alta energia dentro da banda, mas eu ganho energia porque agora
como eles têm spins iguais aos seus vizinhos, eles não se aproximam tanto e a minha energia de interação eletrostática diminui. Então, tu tem uma troca aqui. Tu aumenta a energia por um lado, diminui por outro, e em alguns materiais essa troca vai ser vantajosa, no sentido de que se eu tivesse desequilíbrio entre o preenchimento das minhas bandas de energia, o que resulta no desequilíbrio de momento magnético, enfim, na magnetização, isso vai ser energeticamente favorável em relação a manter as duas bandas exatamente preenchidas no mesmo nível. Esse desenho eu achei interessante, e esse artigo aí do Stoner, 1951, é um artigo de conferência. E lá no final tem vários comentários de pessoas que eu suponho serem colegas dele que estavam na conferência. E aí, tem lá, sei lá, Louis Nel comentando, e aí ele responde, várias figuras. E aí tem um cara que diz, não, esse é um modelo que pode ser explicado por esse modelo mecânico que desenhei aqui, e eles colocam a figura do outro cara no artigo deles, como um comentário adicional. Tá? Então eu achei interessante, botei a figurinha ali, né, eu achei uma curiosidade interessante. Bom, então, esse magnetismo de bandas aí, ele vai explicar bem o comportamento dos materiais ferromagnéticos, no caso, ferro, níquel e cobalto. Né? Então, lá em 1951, a gente já tem um entendimento bastante adequado, né, do fenômeno ferromagnético. Só que agora, se eu quiser usar isso aí, né, por exemplo, para, de alguma forma, pegar uma curva de esterese experimental e tentar ajustar usando esses modelos, isso é um pesadelo completo. Então, é mais interessante eu ter um modelo fenomenológico simples, que vai me dar alguma intuição sobre o comportamento, né? E em certos contextos vai ser mais útil do que eu ter um conhecimento profundo lá de como é que estão as bandas de energia do material, como é que isso funciona. Então, em 1948, o Stoner também, e o colega dele, o Wolfgang, eles propuseram um modelo para explicar o magnetismo em um sistema particulado. Tá? Então, não seria aí um material bulk, seria, na verdade, um material que vai ser formado por várias pequenas partículas. E essas partículas são tão pequenas que lá dentro eu não posso ter domínios magnéticos. Então, energeticamente, não é favorável para esse sistema de partículas muito pequenas ele se quebrar em diferentes domínios. Então, a proposta do Stoner e do Wolfgang é que esse sistema aí, na verdade, ele vai ter uma magnetização que é homogênea ao longo de todo o material. Então, vai ser um monodomínio, que a gente vai chamar, né? Ou é um macroespin, outra forma de definir isso. E aí eles começam, propondo o modelo mais simples possível. O que eu sei que o material ferromagnético faz? Responde ao campo externo. Tá, eu sei que tem uma esterese. O que eu preciso para ter esterese? Bom, eu preciso ter algum outro mecanismo que vai manter a minha magnetização em uma certa posição, que não necessariamente é do campo aplicado. E nesse caso aqui, esse mecanismo vai ser o próprio campo desmagnetizante dessas partículas. Então, eles vão fazer uma série de cálculos com essas partículas aí, que são esses esferoides. Porque para esse formato eles conseguem calcular. Isso é justificativo. E aí, eles calculam na mão lá. Na realidade, aquilo que aparece ali é uma energia normalizada. Então, esse é o modelo mais simples possível para explicar isso. Um termo, que é o segundo lá, é a resposta do material ao campo externo, e o outro é a resposta associada com esse campo desmagnetizante. Esse campo desmagnetizante, no caso desse esferoide, ele vai estar tentando sempre manter a magnetização ao longo desse eixo maior. Então, isso cria o que a gente vai chamar de anisotropia no sistema. Então, dependendo de como eu aplico o campo em relação a esse eixo, eu vou ter uma certa resposta. Só que em 1948, os caras não tinham um computadorzinho ali para rodar o software e minimizar essa energia, assim, prontamente. Então, o que eles fizeram? Fizeram na mão. Fizeram lá um modelo. Eles resolviam a equação e encontravam os ângulos de equilíbrio com um certo campo externo para diferentes combinações de ângulo. E aí chegaram a reproduzir, então,
o comportamento esterético. Então, esse modelo aí, o modelo de Stoner-Wolfer, é um modelo super simples, né? Então ele vai ter 2 termos de energia só, mas isso é suficiente para reproduzir o comportamento esterético. Então essas curvas aí, elas são curvas que vão depender da orientação do campo aplicado em relação ao eixo principal daquela partícula, né? Então se eu estou aplicando o campo ao longo desse eixo maior, eu vou ter a curva quadrada, que está lá por fora, tá? E conforme eu vou mudando esse ângulo, né, essa curva vai ficando mais arredondada, até que no limite em que eu aplico o campo perpendicularmente ao eixo, eu vou ter uma linha reta, que está ali indicado com 90 ali, né? Então, não vou ter esterese nessa configuração. Então, esse modelo, apesar de extremamente simples, ele é extremamente útil também. Porque hoje a gente trabalha com filmes finos, por exemplo. Em determinados filmes finos, esse modelo aí é bem bom para ajustar o comportamento, tá? Principalmente quando eu estou mais perto do que a gente chama de eixo fácil de magnetização, né? Quando eu vou chegando em 90 graus, as coisas começam a se complicar e eu vou ter outros processos aí de reversão da magnetização. Então, em 1948 surgiu esse primeiro modelinho fenomenológico do Stoner-Wolfer, que vai explicar a esterese. E, ainda mantendo essa mesma visão, dá para ir adicionando outros termos naquela energia, né, que vai estar relacionados com outros fenômenos, né? Então, essa anisotropia que aparece aqui está associada com a forma da partícula. Mas aquele insight que apareceu lá atrás, que existe uma relação entre a magnetização e a estrutura cristalina, também vai se verificar na realidade. Então, tem uma que a gente chama de anisotropia magnetocristalina. Então, existe uma certa orientação preferencial que vai estar associada com os diferentes eixos cristalinos dentro da minha amostra. Eu vou ter um comportamento que vai estar associado com quão esticado ou comprimido está a minha rede cristalina. Então, se eu esticar o meu material ou comprimir ele, a magnetização responde também. Então, tem vários outros termos que a gente pode adicionar nesse modelo de Stoner. Mas esse modelo ainda é um modelo de um único momento magnético, de um macro. Então, talvez o que a gente tenha mais avançado hoje é exatamente essa ideia de que a magnetização não se quebra em domínios, porque a gente sabe que em vários materiais isso vai acontecer. Mas o que é importante? Bom, se a gente fizer um apanhado de todas as ideias que apareceram aí ao longo dessa história, né, a primeira ideia importante é que, bom, existe um momento magnético. Os átomos vão ter um certo momento magnético. Tá? Existe uma interação que está associada com a forma da amostra, que é essa interação magnetostática, né, que é a interação que eu tenho entre 2 momentos magnéticos. Se eu pegar um íon e colocar um do lado do outro, eles vão tender a se orientar antiparalelamente. Se eu colocar um na frente do outro, eles vão tender a ficar paralelamente. Depois vem a ideia da interação de troca, tanto nesse contexto mais localizado, né, de um átomo com o seu vizinho, quanto no contexto de banda de energia. E aí vai aparecer a anisotropia magnetocristalina e essa magnetostricção que está associada com essa compressão, com esse estiramento lá da rede cristalina. Né? Então, se eu quiser um modelo completo para explicar o ferromagnetismo, tudo isso aí tem que entrar. Tá? E, normalmente, o que a gente vai fazer é associar cada uma desses quadradinhos aí um termo de energia. Tá? Então, eu vou ter uma energia que vai me dizer como o material responde ao campo externo. A gente chama lá de termosima. Vai ter uma energia que vai estar associada com o formato da amostra, com essa interação magnetostática. Vai ter um termo que dá conta da interação de troca, outro da anisotropia magnetocristalina e outro da magnetostricção. E aí tem umas coisas mais recentes que eu resolvi nem citar. Bom, então vocês podem imaginar que, bom, o modelo lá do Stoner-Wolfer, que tinha 2 termos de energia, já está meio obsoleto. Tá? Então, o que a gente faz hoje em dia? Se quer tentar simular o comportamento de um material ferromagnético. Isso vai ser muito útil para projetar, por exemplo, dispositivos. A ideia, né, que foi apresentada pelo William Brown, lá em 1963, que a gente chama hoje de micromagnetismo. Então, se a gente pensar no modelo de Heisenberg, e até lá na ideia do Stoner, a gente está olhando para o comportamento que parte de uma estrutura microscópica, uma escala atômica. Tá?
E o que lá, o Maxwell, aqueles caras lá em 1800 viam? Um comportamento macroscópico, do Book, uma coisa gigantesca. Né? A proposta do Brown, do micromagnetismo, fica aí no meio. Né? Então ele vai propor um modelo que vai explicar o comportamento de materiais em uma escala nanométrica até micrométrica. Né? E ele propõe isso fazendo o seguinte, ele vai dizer que a magnetização, né, nessa escala pode ser tratada como uma função contínua. Então, se eu pensar na estrutura real, bom, sei lá, tem um átomo aqui, tem uns elétrons por aí, né? Mas certamente a magnetização não pode ser uma coisa contínua. Tem um monte de espaço vazio aí. Né? Agora, se eu olho um pouquinho mais de longe, eu tenho 1 bilhão de átomos aqui, bom, dá para dizer que a magnetização é mais ou menos contínua. Então, essa é a ideia do micromagnetismo. Então, a gente vai pegar um sistema, aí eu dei um exemplo de um cubo, e vai dizer que a magnetização ali dentro é uma função contínua. E tem duas formas de a gente atacar esse problema. A forma que ele fez foi escrevendo cada termo de energia lá na forma de uma integral e tentando encontrar o estado de menor energia, usando cálculo variacional, coisas desse tipo. Tá? Mas hoje em dia, como a gente tem ferramentas computacionais muito mais avançadas, a gente pode usar outras técnicas para tentar calcular o estado, uma configuração magnética, pegando esse sistema e dividindo ele em vários pequenos pedacinhos. E dizendo que cada pedacinho aí vai ser um momento magnético. Então, dividir esse cubo maior aí em vários pequenos cubos, e a cada um desses pequenos cubos eu vou atribuir uma série de parâmetros. Né? A sua magnetização, as suas constantes de anisotropia e a forma como ele vai interagir lá no sistema. Então, hoje a gente tem um software que é bastante usado, né, que é o MUMAX 3, que parte desse conceito de micromagnetismo e vai usar a computação em paralelo para calcular a evolução do sistema magnético. Então, ele se presta particularmente para essa ideia de paralelizar as coisas, porque o custo operacional para evoluir a magnetização de um desses cubinhos aí é baixo. Então, eu posso fazer uma evolução temporal de todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu consigo escalar o meu sistema se tem uma placa de vídeo razoável. Né? Então, em vez de eu fazer lá, usar uma CPU e fazer cada cubinho um atrás do outro, mesmo que isso seja mais rápido, é vantajoso, do ponto de vista de tempo, paralelizar isso aí. Então, eu vou pegar o estado inicial, vou calcular a energia e vou dizer, tá, gente, e agora? O que acontece? Como é que eu faço para minimizar isso aí? E aí vou dar um passo temporário. Aí a gente vai iterando o troço até chegar lá no estado onde a variação da minha energia lá seja menor do que o resto. Então, eu disse, bom, esse aí é o meu estado de equilíbrio. É assim que vai ficar a minha magnetização. Então, isso a gente usa hoje em dia para tentar simular o comportamento ferromagnético e é particularmente útil para a gente projetar dispositivos. Né? Então, tem todo um estudo usando esse comportamento ferromagnético, a dinâmica da magnetização, processo envolvendo espíritos, e outras coisas. Certo? Então, eu acho que era isso que eu tinha que falar com vocês. Até me estendi muito. O que eu queria, na realidade, agora fechar e mostrar, e talvez chamar a atenção, é que todos esses caras aí erraram. Meio que nenhum estava certo. Mas eles erraram para o lado certo também. E a gente vai construir uma teoria para o ferromagnetismo que vai ser baseada numa ideia anterior que não estava totalmente certa. Mas estava mais ou menos. Então, acho que isso que vocês podem carregar para outras áreas da física, né? Então, a gente sempre vai partir de um estado da literatura atual, e tem lá os seus modelos, e tem os fenômenos, e vocês podem ter certeza que não está certo, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa para melhorar. Né? E aí vai surgir alguém, talvez vocês, que vai propor o próximo passo. E assim a gente vai escalando, né? E chegando cada vez mais perto do que a gente chamaria talvez de verdade. Né? Ou de um modelo que vai funcionar. Certo? Então, de repente, se vocês errarem bastante, vocês conseguem uma unidade desse I no futuro. Certo? Dúvidas? Pessoal, professor. Diga. Vocês fazem esse tipo de simulação ali no laboratório?
Sim. Assim, a gente não tem um mega computador. Eu faço no meu computador ali, tem uma placa de vídeo. Mas o que você consegue extrair dessas simulações? Software? Assim, o que tu alimenta lá o software com, digamos assim, com o sistema que tu quer estudar. Então, tu vai dar as dimensões desse sistema, né, vai dividir ele em cubinhos e vai fornecer os parâmetros que devem caracterizar. Então, eu normalmente trabalho com filmes finos. Então, para mim, é como se fosse uma estrutura plana, assim, vai ter alguns desses elementos aí de espessura, e aí tu usa normalmente condições de contorno periódicas para meio que expandir o tamanho. Daí aí dá para fazer várias coisas. A gente recentemente assim fez um estudo de configurações de domínios magnéticos, por exemplo. Então tu fornece lá os teus parâmetros e deixa o sistema relaxar. Tu só parte de um estado aleatório e deixa ele relaxar. Aí não tem campo envolvido. Ou, agora mais recentemente, processos de histereese. Então, tu monta o sistema, tu manda aplicar um campo e vai vendo como o sistema evolui com aquele campo. Então, assim, a saída do programa vai ser o estado de cada cubinho desses da magnetização em cada momento. Então, aí, o que tu vai fazer com isso depois? Por exemplo. Então, atingiu um novo estado, foi termalizado, no caso, e a partir disso, tu extrai os dados. Assim, a gente, nos casos que eu faço, não existe temperatura. Mas dá para botar também. Uma palavra assim, depois que ele chega no menor energia. Exato. Então, em cada passo, tu vai minimizar a energia. Aí tem diferentes métodos numéricos, digamos assim, que vão ser mais adequados em cada caso, mas é isso. Para paralelizar isso, está restrito à interação imediata. Senão, não dá para paralelizar. Tu calcula uma matriz, né? Na verdade, o teu campo desmagnetizante tem a ver com a forma. Aí tu calcula lá uma matriz, que vai ser do campo desmagnetizante, e tu vai usar aquilo ali para calcular essa interação de longo alcance. Então, basicamente, cada spin interage com todos. Só que essa é a parte temporalmente mais custosa e tem várias artimanhas para tu tentar melhorar isso aí. Mas a ideia é que sim, essa interação magnetostática, que é de longo alcance, ela é válida. Se tu quiser desligar, também dá para fazer. Mais perguntas? Se não, vamos agradecer ao professor mais uma vez. Então, vamos dar continuidade aos seminários da tarde. Bom, eu me chamo Francisco Xavier de Azevedo, eu sou estudante de pós-graduação no Departamento de Física aqui na Universidade Federal de Santa Maria. E hoje eu falarei um pouco sobre um recente trabalho que eu publiquei junto com meus dois orientadores, que se chama Efeitos do Esquema de Separação do Meio na Matéria de Quartz, Supercondutora de Dois Sabores, Magnetizado e Frio. Mas, primeiramente, vamos falar um pouco sobre qual é a nossa área de estudo, né? Que é a cromodinâmica quântica. Bom, a cromodinâmica quântica ela é responsável por explicar uma das 4 interações fundamentais que existe no universo, que é a interação nuclear forte. Essa interação ela está contida dentro do núcleo atômico, dentro de prótons e nêutrons, no caso. E por isso ela é de curto alcance, que a gente chama. Aqui eu mostrei 2 exemplos de hadrons, que são prótons, no caso que são compostos por prótons que são compostos por 2 quarks up e 1 quark down, e o nêutron que é composto por 2 quarks down e 1 quark up. Essa interação nuclear forte, ela é mediada por uma partícula que a gente chama de gluon na cromodinâmica quântica. No eletromagnetismo, a partícula que media a interação lá é o fóton. Então, aqui temos 2 exemplos de partículas. A outra partícula que temos é o meson. O meson é composto por um quark e um antiquark. E ele também experimenta a força forte do seu
discussão anterior. Então, essa proposta de quarks foi dada inicialmente por outros trabalhos, mas principalmente por esses dois físicos aqui, de forma independente, pelo Murray Gell-Mann e o George Szilard, de forma independente porque cada um estava trabalhando, né, nesse problema, e os dois publicaram papers separadamente. O Szilard, se não me engano, ele tinha a meia idade, ele tinha 26 anos quando propôs a ideia de quarks dessas partículas, porque até então achava-se que o próton e o nêutron eram partículas fundamentais, que a força forte, a partícula que mediava essa força forte era essa aqui, o meson, no caso. E só que isso aí tinha alguns problemas, quando a gente media, por exemplo, o momento magnético do próton e do nêutron, a gente tinha uma certa discrepância. Então, para resolver esse problema, entre outros, propôs a ideia de que elas não eram partículas fundamentais, elas eram partículas compostas por, aí sim, partículas fundamentais, que são os quarks. Bom, o modelo de quarks ele começou lá na década de 60, principalmente em 1964. E, bom, o Murray Gell-Mann ele foi o cara que, tecnicamente, publicou primeiro essa ideia, publicou em 1º de fevereiro de 1964, e o Szilard publicou em 21 de fevereiro de 64. Talvez por isso foi o motivo do que o Gell-Mann foi o ganhador do prêmio Nobel, por ter trazido essa ideia. Né? Porém, Feynman, depois de muito tempo, falou que, na verdade, obviamente, pela contribuição dos dois, a ideia do modelo de quarks foi criada pelos dois. Mas, obviamente, de forma independente e separada. Bom, então, algumas propriedades importantes da cromodinâmica quântica são 3 delas que eu trouxe aqui. São os pilares dessa teoria. A primeira delas é o confinamento de cor, ou seja, a gente nunca vai encontrar na natureza quarks livres, eles estão sempre confinados dentro dos hadrons, no caso que são prótons, nêutrons e mesons. E, nesse caso, esse confinamento ele é causado por essa interação que é muito forte das cargas de cor. No caso, existem 3 cargas de cor, que é a carga vermelha, a carga azul e a carga verde. Porém, isso é meramente uma notação. Não quer dizer que isso seja realmente visual. Não vai lá e vê uma carga vermelha. Isso é só uma notação, um label que os físicos na época, como não tinham outros nomes para essa interação, eles deram o nome de carga de cor vermelho, azul e verde. Então, são 3. Então, isso torna a teoria também muito mais complexa do que o eletromagnetismo, se nós pararmos para pensar. Pô, o eletromagnetismo tem só a carga elétrica, né? Ou a carga elementar. A QCD ela é muito mais complexa porque ela tem mais 3 cargas, né? E tem as anticargas também, que são referentes às antipartículas. Então, outra propriedade também importante da QCD é a liberdade assintótica. Quando a gente aumenta a energia do nosso sistema, essa interação se torna fraca, mas porém a gente tem ainda uma certa interação. Então, os quarks e os gluons, no caso, se interagiriam de maneira mais fraca e eles estariam tecnicamente livres. E a outra propriedade importante da QCD seria a simetria quiral, que ela é responsável por gerar grande parte da massa visível do universo. Né? Tirando a matéria escura, a energia escura, que a gente não sabe direito o que é, mas a matéria bariônica, que é essa visível, é gerada pela quebra da simetria quiral. O que é a quebra da simetria quiral? É basicamente a dinâmica que ocorre dentro dos prótons, dos nêutrons e dos mesons, entre quarks e gluons. Outro problema na QCD, não é bem um problema, mas tipo, outra dificuldade, né, na QCD é que, diferente do eletromagnetismo, a nossa partícula mediadora aqui, o gluon, ela auto-interage com ela mesma. Além dela interagir com os quarks, ela é auto-interagente. Isso torna a QCD, obviamente, uma teoria muito mais difícil comparada com outras teorias quânticas de campo. Bom, aqui só em termos de curiosidade, aqui eu peguei qual seria
quantas vezes mais forte é a força nuclear forte comparada com as outras forças fundamentais que existem? Bom, ela é 100 vezes mais forte que a força eletromagnética, que é a que a gente consegue experimentar no nosso dia a dia, como a força gravitacional. Aqui nós temos uma outra força que é importante em decaimentos radioativos, que é a força nuclear fraca. Ela é 10 trilhões, a força forte é 10 trilhões de vezes mais forte que a força fraca. E a força gravitacional é com certeza a mais fraca de todas, porque a força forte é 10 a 40 vezes maior do que a força gravitacional. Então, a gravidade aqui não tem nenhum efeito nesses sistemas. Porém, novamente falando, essa força, a força nuclear forte, ela está restrita no interior do núcleo atômico. A gente não experimenta essa força no dia a dia, né? Ela está confinada dentro dos prótons e dos nêutrons. Bom, o nosso interesse em estudar a cromodinâmica quântica, principalmente aqui no grupo de pesquisa e em outros grupos, é entender as diferentes fases desse objeto que a gente chama de diagrama de fases da QCD. Esse diagrama ele mostra então as possíveis fases que a matéria sujeita a essa interação forte possui. Então aqui nós temos uma relação entre temperatura e densidade, ou potencial químico. Esse sistema, por exemplo, nós temos um sistema fortemente interagente a baixas temperaturas e baixas densidades, nós estamos numa fase confinada lá, ou seja, os quarks e os muons estão dentro dos prótons e dos mesons, dos nêutrons. E quando a gente aumenta a nossa temperatura ou a nossa densidade, a gente passa por um plasma de quarks e muons, onde nós teríamos a nossa então liberdade assintótica, onde nós temos então um desconfinamento dessas partículas do interior dos prótons e dos nêutrons. Então, e esse tipo de transição é uma transição até então de primeira ordem. E então, se é uma transição de primeira ordem, a gente tem uma possível existência de um ponto crítico aqui que separa essa linha da primeira ordem para uma linha crossover, no caso, que é para altas temperaturas e baixas densidades. Bom, mas nesse trabalho aqui, nessa apresentação, a fase que me interessa, eu tenho interesse em estudar nesse diagrama, é essa fase em azul aqui, que é chamada de fase supercondutora de cor. Essa fase, ela ocorre a baixas temperaturas e altíssimas densidades, são densidades acima da densidade de saturação nuclear, ou seja, da densidade do núcleo atômico, basicamente. Então, não tem nenhuma região no nosso planeta onde essa fase ocorreria. Essa fase, se existe, ela existe em objetos que nós chamamos de estrelas de Newton, ou estrelas híbridas, que são estrelas compostas por quarks. Então, o meu interesse nesse trabalho é estudar essa fase que nós chamamos de fase de supercondutora de cor. Além disso, eu quero entender quais são os efeitos, no caso, se a gente colocasse um terceiro eixo aqui, ou vários eixos, para estudar os efeitos de outras quantidades nesse diagrama, como, por exemplo, aqui nós temos um μ5, que é o potencial químico quiral, nós temos o μi, que é o potencial químico do exospin, nós temos o ômega, que é a rotação, e nesse trabalho em si, o meu interesse é estudar qual é o efeito de um campo magnético nesse diagrama de fases aqui, principalmente nessa região da supercondutividade de cor. Bom, mas o que seria essa supercondutividade de cor? Análogo, fazendo uma analogia à supercondutividade convencional, que nós temos em sistemas com baixas temperaturas, nós temos um certo pareamento lá dos elétrons. Aqui ocorreria, de certa forma, a mesma coisa, só que isso ocorre em altas densidades e baixas temperaturas, onde os nossos pares de Cooper aqui são estados condensados de quarks, que nós chamamos de quarks, que são dados mais ou menos por essa
essa representação cartunesca aqui. Nós teremos um gluon ainda aqui, que faz a interação desses quarks. Porém, nós temos esses estados condensados, que se comportam como bósons dessas quantidades. E isso a gente consegue computar colocando na nossa dispersão essa quantidade aqui, delta, que nós chamamos de gap supercondutor, e isso a gente consegue computar esses condensados de quarks por esse delta aqui. Então, a presença desse gap condutor, ele vai, obviamente, alterar as nossas quantidades que nós vamos querer medir. E, então, como eu falei novamente, se essa fase ela existe, ela ocorre acima da densidade de saturação nuclear, que é em torno de 0,17 fermi ao cubo, ou 2, vezes 10 dá 14 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, se ela ocorre numa região muito densa. Né? Então, isso aqui é o valor da densidade da saturação nuclear. Ela ocorre em valores acima desse valor. Então, isso aqui já é muito denso, é o objeto mais denso que a gente tem aqui no nosso planeta, que é os núcleos atômicos. Então, se ela existe, ela ocorre acima desse valor. Bom, o pessoal, durante o tempo, calculou o valor daquele gap supercondutor, que me dá a informação sobre essas partículas, que são os pares de Cooper na minha teoria, que são os de quarks. Ela foi proposta lá na década de 70, essa ideia de supercondutividade, mas o pessoal começou a calcular, realmente ter cálculos mais fortes, na década de 80, onde um dos primeiros cálculos mostrou que o valor desse delta girava em torno de 1 a 10 MeV, que é muito pouco. Então, o pessoal, na época, deixou para trás. Porém, nos anos 90, isso aí voltou com uma formulação melhor, no caso com um approach melhor, com cálculos melhores, e eles encontraram que o valor desse delta girava em torno de 10 a 100 MeV. E, então, desde o final da década de 90, isso se tornou muito importante, no caso, porque esse valor está muito próximo do valor da energia da QCD, que é o valor da escala da energia da QCD gira em torno de 200 MeV. Então, bom, isso aqui já é relevante para nós conseguirmos medir de alguma forma, experimental, enfim. Então, no final dos anos 90, essa ideia se consolidou na literatura da possível existência dessa fase, e desde lá, atualmente, ainda é uma ideia muito forte. Mais recentemente, então, o pessoal mostrou com restrições em objetos compactos, ou estrela de nêutron, com cálculo das equações de estado desses objetos, que o valor, na verdade, desse condensado pode girar em torno de 216, 457 MeV, ou seja, muito alto. E se ele é muito alto, ele pode afetar as nossas quantidades. Então, como eu falei, se esse valor está próximo da escala de energia da QCD, que é a escala onde as interações se tornam relevantes, então, com certeza, essa quantidade ela é muito importante para entendermos as diferentes fases e as transições de fase do nosso sistema quando contém esses de quarks. Bom, além disso, então, a gente, nessa fase supercondutora de Bohr, durante os anos, foi proposto muitos tipos de pareamento de quarks, porque, eu esqueci de demonstrar aqui, a gente pode ter diferentes pareamentos de quarks. O que é isso? A gente pode construir o nosso de quarks com quarks up, down, ou strange down, ou down strange. Esses tipos de pareamento podem, então, criar certas fases ou regiões em toda a fase supercondutora de Bohr. Quando, por exemplo, a gente tem apenas quarks up e down, a gente tem essa fase que é chamada de fase 2SC, e quando a gente tem 3 quarks, no caso que podem parear, o quark strange, o quark up, o quark down, a gente tem essas fases CFL aqui. Então, nesse trabalho aqui, o meu interesse é estudar a fase que nós temos só só os quarks mais leves estão pareando, que são os quarks down e o quark strange.
Então, nessa fase, na fase 2SC, a gente tem pareamentos apenas dos quarks leves e nós temos apenas duas cores nessa escolha que a gente fez aqui, que estão formando um condensado de quarks. As cores vermelha e verde, onde os quarks azuis ficam fora desse pareamento. E nessa fase, então, nós temos uma certa quebra de simetria, porque a QCD inicialmente ela é 3 cores, né? Então nós temos uma quebra de simetria SO3 com uma simetria SO2 de cor. E esse condensado, ele é um singleto, então, tipo, de sabor, então ele é formado por partes diferentes, então tem que ser um quark U, um quark D, ou um quark D, um quark U. Então nós temos aqui uma certa simetria bariônica que ela permanece constante nesse sistema. Bom, além disso, além de estudar essa fase supercondutora de cor, eu quero estudar o efeito de campos magnéticos nessa fase. Mas primeiro, quais são os efeitos dos campos magnéticos na matéria de quark em si, de quarks em si? Bom, nós geramos fortes campos magnéticos nos colisores de partículas aqui na Terra. São os campos mais fortes que conhecemos na natureza, que são os campos gerados nos aceleradores de partículas. Com certeza, esses campos aqui, sabe-se que eles alteram a estrutura de fases dessa matéria aqui, desse plasma que é formado nos aceleradores de partículas. Por exemplo, os aceleradores como o LHC e o HIC, eles geram um campo da ordem de 10 na 20 graus, que é mais ou menos 10 na menos 4 Tesla, então são campos gigantescos. Tipo, quer dizer, 1 Gauss é 10 na menos 4 Tesla, então se pegar 10 na 20, ele vai dar um campo gigantesco, né? Só que esses campos que são gerados nos aceleradores de partículas, eles são muito fortes, mas eles duram muito pouco. Então, mesmo assim, eles são capazes de afetar a estrutura de fases desse sistema. Bom, então, outro interesse, como eu falei para vocês, que se essa fase supercondutora de cor existe, ela está no interior desses objetos aqui, que são as estrelas de nêutron, que elas conseguem atingir densidades maiores do que a densidade de saturação nuclear do seu núcleo. E aqui, esses objetos, quando estão girando, nós chamamos de magnetar. E esses magnetários geram campos magnéticos fortes também, não tão fortes quanto dos aceleradores de partículas, mas ainda assim podem afetar a transição de fase, as transições de fase da matéria existente nesses objetos. Então, esses campos na superfície são da ordem de 10 na 15 Gauss e podem ser ainda maiores na região que nós temos interesse, que é no interior, que gira em torno de 10 na 18 a 10 na 20 Gauss, sendo de forma muito conservadora. Então, vamos esquecer os aceleradores de partículas e vamos para esse objeto aqui, que é um objeto que possivelmente a fase supercondutora de cor existe, né? Porque aceleradores de partícula eles só são muito quentes, eles não chegam a densidades necessárias para formar um supercondutor de cor. Bom, então a relevância, né, de estudar essa fase supercondutora de cor dentro desses objetos tem se mostrado muito promissor durante os anos, no caso. Em vários trabalhos, alguns trabalhos falam que essa fase ela favorece a formação de vórtices de grunzo no interior dessa matéria, no caso, e isso pode explicar por que esses objetos têm campos tão gigantescos, no caso. Ou seja, nós temos uma amplificação do campo que pode estar sendo gerada por essa fase supercondutora de cor aqui, se ela existe realmente dentro desses objetos. Outros trabalhos mostram que esses campos que são gerados por essa estrela também podem favorecer certos pareamentos que existem aqui dentro desses objetos, pareamentos esses de quarks. Eles podem escolher, a gente quer parear quark S com quark D em vez de quark D com quark U, por exemplo. Então esses campos também podem fazer tecnicamente ter esse efeito sobre os quarks.
Outros trabalhos mostraram também que existe uma transição back-DCS, ou seja, de um condensado depois ela posar para uma supercondutividade, né, o DCS aqui. Então, esses trabalhos também mostraram que quando a gente tem baixos campos magnéticos no nosso sistema, a gente tem uma catálise inversa, que depois mais para frente eu vou mostrar o que seria isso. E quando a gente tem altos campos magnéticos, nós temos uma catálise magnética, ou seja, o sistema aqui não está sendo favorecido pelo campo e aqui o sistema basicamente está sendo favorecido pelo campo magnético. Então isso também é algo interessante quando a gente coloca campos magnéticos nesses sistemas. Então, a grande motivação pelo meu trabalho aqui é tentar entender o que muda nessa fase supercondutora de cor quando a gente coloca um campo magnético externo aplicado nesse sistema, se essa fase existe no interior dos objetos compactos. Bom, então, para nós começarmos a construir todas essas ideias, a gente precisa modelar o nosso problema. E um dos modelos mais bem estabelecidos na literatura é o modelo de Nombuja-Malazzi, que é um modelo que eu trabalho desde a minha graduação, em diferentes ocasiões, em diferentes situações. Então, esse modelo, ele inicialmente foi proposto em 1961. Se vocês lembrarem, os quarks foram propostos em 64. Então, como que os caras estão usando um modelo, né, como eu estou usando um modelo para descrever quarks antes da própria existência de quarks? Porque inicialmente esse modelo não foi feito para quarks. Ele foi feito para nucleônios, ou seja, prótons e nêutrons, como uma analogia à supercondutividade elétrica, no caso. Então, mas, com o passar do tempo, os graus de liberdade desse modelo foram reformulados, então passou a conseguir descrever quarks com esse modelo. Então, esse modelo foi proposto por Yoshiro Nobu, que era um físico japonês, radicado nos Estados Unidos, e um físico italiano, Giovanni Malazzi. Então, ele é um modelo inspirado na teoria da supercondutividade elétrica e nós temos como a QCD é uma teoria complicadíssima, onde nós temos interações via gluons e os gluons se auto-interagem. Então, a gente substitui essas interações por interações pontuais. Ou seja, em vez de a gente ter toda essa dificuldade aqui, que é a QCD, onde nós temos uma interação de quarks mediadas por gluons auto-interagentes, a gente pega o modelo e simplifica, de certa forma, fazendo uma interação pontual. Isso aqui é uma forma de nós mostrarmos cada espalhamento, interação de teoria contínua de campo, chamadas de diagramas de Feynman. É assim que a gente tenta visualizar o que está ocorrendo nesses processos nucleares e teoria contínua de campos. Bom, mas é uma boa aproximação, a gente está simplificando uma interação que é totalmente complexa. Será que essa aproximação aqui é boa, que é feita pelo modelo de Nombu? Bom, ela pode ser até uma aproximação simples, porém ela consegue capturar uma das propriedades muito importantes da QCD, que é a quebra espontânea da simetria quiral, que é basicamente um dos pilares da QCD, que explica a geração de massa dinâmica das nossas partículas. Então, bom, ela pode não ter lá a interação dos gluons, mas ela ainda assim explica um dos pilares da QCD. Então, para nós estudarmos a dinâmica então, desse sistema de quarks sem gluons, a gente constrói então uma densidade lagrangiana, onde nessa densidade lagrangiana, se você já fizer uma mecânica clássica, vocês sabem que na mecânica clássica a lagrangiana basicamente é a diferença entre energia cinética e energia potencial. Então, fazendo uma analogia, aqui nós temos o nosso termo cinético, dessa lagrangiana, e aqui nós temos o nosso termo potencial. Ou seja, esse aqui é o nosso termo de interação, e essa interação, aqui, a gente chama nós temos uma interação do tipo escalar, que é uma interação do tipo pseudo-escalar. E esses psis aqui são os nossos campos, ou seja, são os nossos quarks. Nesse caso, nós estamos trabalhando só com dois tipos de quarks, que são quark U e D, então eles são
compostos por essas partículas. E aqui nós temos a massa decorrente desses quarks. É a massa que, quando você mede dentro do próton, cada quark tem aproximadamente 5 MeVs, que é a unidade que a gente usa, a unidade de energia que a gente usa. Então nós temos 3 quarks lá. E o próton, se tu pegar e medir, ele tem 1 GeV, ou seja, tem 1000 MeVs, só que tem 3 quarks, só se somar dá 15. Ué, então está faltando essa massa que não é a massa que realmente dá a massa do próton. Então, a massa do próton ela é gerada dinamicamente no vácuo pela quebra da simetria chiral, onde aí sim essa massa aqui vai se tornar uma massa efetiva, não essa massa aqui, mas a combinação dela com outros termos, e sim essa massa efetiva é a massa que a gente mede lá dentro do próton, que aí sim dá. A massa efetiva de cada quark é aproximadamente 400, e se somar então dá perto dos 1.000, dos 900. Então, aí sim, então esse modelo consegue descrever esse fenômeno, então ele consegue escrever um dos pilares do TCD. Então a gente utiliza muito esse modelo, e esse modelo é utilizado em diversos contextos, não só na supercondutividade, como em outros contextos. Muito bem. Então, bom, eu já dei uma explicada do que são cada um desses termos na Lagrangiana, então, novamente, se a gente vê de uma forma de diagrama de Feynman, a gente tem aqui o nosso termo livre, que é dado por esse propagador, mais os termos de interação que são dados por essas interações do tipo pontual, uma interação escalar e uma interação pseudo-escalar. E esse G aqui me dá a intensidade dessa interação. Ele, entre muitas aspas, faria o papel do nosso gluon aqui. Aqui não temos gluon. Bom, se a gente quiser estudar essas quantidades que são de quarks, não basta só nós usarmos essa Lagrangiana aqui. A gente tem que estender a nossa Lagrangiana para contemplar as interações dessas partículas, que são de quarks. Para isso, a gente vai adicionar mais uma linha naquela Lagrangiana, onde a interação dos de quarks será dada por esse termo aqui. E aqui nós temos, então, a força dessa interação, né, vai ser dada por esse GD aqui. Que muitas vezes a gente usa ele como uma fração da nossa constante de acoplamento escalar, da interação escalar e subescalar. Então a gente vai ter que fazer isso, vai ter que dar uma estendida no nosso modelo para contemplar essas partículas, no caso, que são agora de quarks. Agora a gente não tem só fermion e antifermion, a gente tem de quarks também no nosso modelo, que a gente quer estudar a supercondutividade da coisa. Porém, para obter então a termodinâmica do modelo, as quantidades, a gente utiliza teoria quântica de campos a temperatura finita, ou mecânica estatística quântica também. Para isso a gente constrói a função de partição do modelo, aí com muitos passos aqui, né, daqui para cá. A gente constrói o potencial termodinâmico, o potencial Brancamônico, no caso, onde a partir daí a gente consegue obter, então, depois de muito cálculo, o nosso potencial da fase supercondutora de cor daqueles sabores. E como eu disse, se essa fase existe, ela ocorre em temperatura zero, então além disso a gente tem que pegar e tomar o limite de t igual a zero, e aí sim obter esse objeto. E esse objeto, ele nos trará as informações termodinâmicas do nosso sistema que a gente tem interesse de estudar. Aqui sempre um magnético ainda. Além disso, se a gente quiser obter o valor dessa massa efetiva, que é a massa que eu falei que é responsável pela massa que está dentro do próton, da massa esse emisão aqui, e o valor daquele condensado de quarks, aquele DAP, supercondutor, a gente tem que minimizar esse potencial termodinâmico e resolver um sistema de equações acopladas. Aqui eu botei os valores das dispersões, onde o DAP supercondutor vai entrar nessas dispersões, e essa dispersão aqui então vai virar DAP supercondutor.
Dentro da teoria quântica de campos, a gente tem certas divergências nas nossas integrais. Então, é preciso achar um método para burlar essas divergências. Então, é importante nós olharmos para a regularização do modelo. Existem formas de burlar essa divergência, uma delas é regularizar, e também existe a forma que é chamada de renormalização. Mas aqui, porém, o modelo de Hamburg-Malazan é não renormalizável, a gente precisa então regularizar. Nesse trabalho aqui, de 2006, feito pelo meu orientador Ricardo Faria e seus colaboradores, ele mostrou que ao regular, porque, tipo, por exemplo, essa integral que deve ser regularizada, ela depende de termos de meio. Só que em teoria quântica de campos, termos de meio não devem ser regularizados. A divergência ela está no vácuo da teoria, não em termos de meio. Então, esses termos de meio aqui, que são delta e potencial químico, eles não devem ser cortados, porque tu pode estar cortando efeitos importantes da teoria quando você quer estudar, por exemplo, o efeito do potencial químico, né, nesse sistema. Então, a gente não deve pegar e cortar, ou colocar um limite nessa integral, porque originalmente essa integral seria feita de menos infinito a infinito, ou de zero a infinito. E a gente não deve, então, cortar esses termos de meio aqui, fazendo esse procedimento. Então, a gente tem que tentar achar uma forma de separar esse potencial químico e esse delta dessa integral, sim. Aí sim a gente pode integrar até uma certa escala de energia do sistema. Então, assim foi feito lá em 2006, onde primeiramente foi feito num espaço de Minkowski, no caso, onde tu pega esse termo aqui e deriva com relação ao delta, e a gente obtém umas expressões, e essas expressões elas são relacionadas com quantidades físicas do vácuo, que são dadas por integrais, aqui ficou pequeno, mas são integrais com uma divergência quadrática e uma divergência logarítmica. Fazendo isso, usando mais alguns cálculos, a gente obtém um outro termo que pode aí sim ser integrado até infinito, e a gente não vai ter restrições de cortar essas integrais e curar essa divergência. Ok. Porém, esse delta ele tem um problema, porque no vácuo ele é zero. Então ele não é um bom parâmetro para nós utilizarmos, não é uma boa escala para nós utilizarmos nesse problema. Então, ao fazer isso, a gente vai ter então essa outra expressão aqui. Como eu disse, essas integrais iguais, essas quantidades iguais de log são quantidades relacionadas a quantidades que são medidas experimentalmente no vácuo, então a gente consegue. Está tudo sob controle nessas contas. Bom, então, se a gente fazer uma implementação moderna, utilizando a massa efetiva, fazer uma separação utilizando a massa efetiva, a gente aí sim obtém uma quantidade que no vácuo é diferente de zero, que é a massa dos partes. Como eu falei, a massa gira em torno de 400 MeV. Então, aí sim, ela seria um bom parâmetro, que aí sim a gente teria a separação mais consistente das nossas quantidades de meios e das nossas quantidades de vácuo do sistema. Ao fazer isso, a gente vai obter então essa outra expressão aqui, que novamente vai ter essas integrais com divergência quadrática e logarítmica, que só dependem de termos de vácuo, como a massa do vácuo, e essas outras integrais que dependem de termos de meio, mas aí sim elas são finitas, a gente pode integrar até infinito, que não vamos ter divergência. E foi feito isso, e mostrou-se que esse delta, ao fazer essa separação dos termos de meio e dos termos de vácuo, ao variar o potencial químico, ele possui um comportamento crescente, de forma oposta, se nós não separarmos os termos de meio ou potencial químico, a gente obtém um comportamento decrescente por esse delta. Só que isso ia de encontro, esse comportamento decrescente ia de encontro com um resultado que já era estabelecido na literatura, no final dos anos 90, que o delta ele tem um comportamento crescente em função do potencial químico. Então, ao cortar os termos de meio com
na escala da energia, lá no cutoff, que a gente chama, então a gente perde toda uma descrição, uma real descrição do nosso condensado de quartos de função do potencial químico. Isso foi feito lá em 2006. E mais atual, a gente tem o mesmo resultado, só que com um método mais sofisticado, que é o grupo de renormalização, onde esses autores aqui conseguiram mostrar também que o delta aumenta em função da potencial química. Então, a mensagem que tem que ficar aqui é que termos de meio não devem ser cortados, no caso, vou voltar aqui, essa integral não deve ser cortada ela é divergente com um valor aqui específico, não deve ser tomado um limite até máximo aqui, porque esses termos de meio eles não devem receber esse efeito quando a gente faz o corte. Ok, mas isso foi feito sem campo magnético. A proposta do meu trabalho foi fazer com campo magnético. Então, quando a gente quer estudar campo magnético no modelo de Nambu, essa derivada covariante aqui, a parte cinética, vai ter uma certa alteração, onde ela vai depender, então, desse calibre aqui, e o campo magnético ele vai estar embutido nesse termo. A energia não permanece basicamente a mesma, né, que eu tinha anteriormente, como de quartos, porém, a única mudança vai ser que a gente vai ter esse termo aqui novo. E, ao fazer isso, usando os mesmos passos que a gente aprende em mecânica quântica estatística ou teoria quântica eletrônica da temperatura finita, a gente obtém potencial termodinâmico para nós estudarmos as quantidades termodinâmicas. Porém, o potencial tem essas contribuições aqui, que são rotuladas por 0 ou 1,5. Essas contribuições são devido a que quando a gente coloca um campo magnético nesse sistema supercondutor de corpo, misturado com o campo de Grun, a gente cria uma carga nova que a gente chama de carga rotacionada. Essa mistura entre o campo eletromagnético e o campo, no caso de Grun, que é o campo da interação forte, cria-se um campo magnético rotacionado, ou cargas rotacionadas, basicamente. Então, é só uma rotulação, é só um número quântico que a gente vai ter que criar aqui para rotular esses potenciais químicos. Esses potenciais químicos não, esses potenciais termodinâmicos. Bom, mas eu regularizei as integrais que tinham potencial químico. Porém, aqui nós também temos agora campo magnético nesses termos. E os campos magnéticos também devem ser separados de integrais que divergem, porque se a gente regularizar, a gente vai perder todo o efeito dele. Então, para fazer isso, eu não vou mostrar aqui, são essas duas contribuições que possuem o campo magnético, a gente usa. Uma das abordagens que era utilizada na literatura era pegar e cortar essas integrais, então, em funções, no caso. No caso aqui nós temos uma função chamada de smoothness ou sharp, se não me engano, essa aqui é sharp. No caso, o pessoal fazia antigamente na literatura era apenas cortar, usar essa função que regularizaria as integrais que dependiam do campo magnético. Então, a cara dessas funções pode ser uma função de Fermi-Dirac, que o Saxon, e por aí vai. Só que, ao fazer isso, utilizando essas funções em azul e vermelho, a gente obtinha, no caso, se nós plotássemos a massa contra o campo magnético, oscilações na nossa massa. Mas o que é isso? Essas oscilações, elas não são oscilações físicas. Existem oscilações em quantidades físicas, que são, nós conhecemos como o efeito de Hans-Van-Alphen, porém essas oscilações não são físicas, no caso, porque isso é devido a nós não separarmos ou regularizarmos de maneira correta as contribuições magnéticas. Ao fazer isso, que seria utilizando esse método chamado Demi-Fir, a gente tem nessa linha preta um comportamento monotônico, no caso, né? Um crescimento monotônico da massa em função do campo magnético. E aí sim, isso aqui não deve oscilar no caso de mu igual a zero. O potencial químico igual a zero. Francisco, você pode uma pergunta mais básica? Desde o começo, na verdade, sobre relacionar a supercondutividade nesse sistema, naquele diagrama de fase, que mencionou da teoria de CS. Primeiro, eu queria perguntar se
No caso, qual que é o mecanismo de formação dos teus pares de Cooper? Depois que tu mencionou a teoria do CS, que é daí, eu imagino que seja uma interação elétron-fônon, né? Que é essa que descreve supercondutividade clássica. No teu caso, também teria uma interação elétron-fônon? Qual que é o mecanismo que forma os pares de gluon na matéria? A interação ainda assim é mediada por um gluon, no caso. Dentro desse sistema, nós temos um estado condensado, né, um quark, outro quark, que media e faz a interação ainda desses objetos são gluons, né? São as formas aí. Mas por que vai formar pares de Cooper e não um próton? Porque é o estado. Porque o próton precisa ter 3 quarks para formar um neutrino. Nesse sistema, ele só vai ser formado por 2 quarks. Só que são 2 quarks, não é um quark, um antiquark seria outra partícula que a gente denomina como meso. Aqui são de quarks, de quarks que são 2 quarks. Então, o pareamento, nós temos 2 quarks pareados, então só é formado dessa forma. Não teria como formar isso, é o, como pode dizer, o bound state desse sistema, né? O sistema elementar seria esse pareamento. É a mesma coisa, basicamente é parecido com o que ocorre lá no IBCS. Só que aqui é mais complicado porque não é tão simples quanto lá. Aqui nós temos uma quantidade chamada cor, né, que é a carga. Então ela se torna bem mais complexa de lidar. Então, mas seria o estado fundamental nesse sistema seria esse de quarks aí. Para baixa temperatura. Para baixa temperatura e altas densidades. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Não, eu aceito, né? Eu não vou fazer as contas para ver qual é a parte fundamental. Eu confio. Tá. Então, dando continuidade, então, aplicando, então, separando os termos magnéticos dessas quantidades que não devem ser cortadas e, de certa forma, a gente perde os efeitos reais dessas quantidades, a gente usa o hemisphere. E ao fazer isso, depois de muita conta, a gente consegue reescrever e separar os termos puramente magnéticos. Inicialmente estão tudo numa coisa só aqui, né? E separa e obtém esse termo em vermelho aqui. A mesma coisa que a gente faz para a contribuição meio, só que aí a gente obtém aqui esses termos, essas duas linhas em vermelho. E essa linha em azul ainda precisa ser aplicada a MSS, que eu falei que... Porque esses termos, essa integral aqui é divergente, e se a gente usa um lambda, um cutoff, um corte, essas integrais, esses termos do meio vão ter uma certa restrição, eles não podem ter essa restrição aqui. Então, ao fazer a separação toda correta desses termos, entrando agora nos resultados, a gente novamente consegue enxergar, ao utilizar o hemisphere para mu0 contra campo magnético, um comportamento monotônico da massa efetiva em função do campo magnético. E ao usar um artefato que corta os efeitos do campo magnético, a gente obtém essas oscilações que são oscilações não físicas da nossa massa em função do campo magnético, para mu0. Porém, quando a gente coloca um potencial químico na jogada, por exemplo, 0,40 GeV aqui mais ou menos, a gente obtém o valor da massa já decai bastante, no caso, porque nessa região aqui a massa já está próxima da massa de restauração lá, que é pequenininha, 5 MeV, então a massa decai. E ao utilizar o hemisphere, no caso do hemisphere mais MSS, a gente tem um comportamento mais suave em comparação se a gente cortar os termos magnéticos por funções lá. No caso de funções, pode ser tanto uma Fermi-Dirac, nesse caso eu usei uma Fermi-Dirac para fazer isso, a gente tem essas oscilações que são não físicas. Agora, se a gente contar o condensado de quarks em função do campo magnético também com o mesmo valor de μ, a gente consegue ver que na curva preta e na curva verde, no caso, a curva verde é utilizando o hemisphere mais MSS, a curva preta é só utilizando o hemisphere. A gente consegue ver que o nosso delta oscila, mas porém é mais suavemente em comparação. Se a gente
pegar e cortar as nossas integrais sem separar nenhum termo de meio. Então isso também, essas oscilações aqui vermelhas são não físicas. E se a gente plotar agora, em vez de plotar essas quantidades em função do campo magnético, a gente fixar o campo magnético e plotar contra o potencial químico, a gente obtém aquele crescimento que eu tinha mostrado para vocês do delta em função do potencial químico, se a gente utilizar o método de separação de meio. Se a gente não utilizar ele, a gente tem esse comportamento decrescente aqui, que mostra se a gente perde todo o efeito, quer dizer, a gente perde todo o efeito do potencial químico nessa quantidade ao cortar aquelas integrais que são divergentes com os termos de meio lado. Então isso também permanece ocorrendo na matéria de quartos magnetizados, esse comportamento aqui. Delta PC. Outro resultado foi então mostrar um diagrama de fases, no caso que seria uma parte do diagrama de fases, né, que aqui não tem temperatura, mas seria plotar o potencial químico contra o campo magnético, em comparação com o MFIR, e entre o MFIR e MFIR mais MSS. Que o MFIR só separa os termos magnéticos, os potenciais químicos continuam sendo regularizados, e o MFIR mais MSS separa tudo, o potencial químico e o magnético. Então, nesse diagrama a gente tem então a fase da quebra da simetria quiral. Aqui nós temos então uma fase supercondutora de cor e depois nós temos a fase normal, que é onde restaura a simetria quiral. Ou seja, onde nosso delta vai para zero de volta, nós temos essa fase normal aqui. O que não ocorre quando a gente utiliza o MSS mais MFIR, que nós teremos uma supercondutividade contínua, no caso, a supercondutividade de cor contínua, e isso está de acordo com outras abordagens que estudam o TCC, como teoria quiral e grupo de normalização funcional, enfim. E esse trabalho a gente conseguiu, então, esse resultado novo, que a gente conseguiu publicar em uma revista chamada Physical Review, e ela foi publicada no dia 31 de março. Então, como conclusão, é importante a gente regularizar de forma consistente as nossas contribuições de vácuo, ou seja, separar o vácuo dos termos de meio. E ao fazer isso, a gente vai evitar oscilações, no caso, se a gente separar o campo magnético das quantidades de vácuo, a gente vai evitar oscilações que eram confundidas com oscilações de Haswell-Alfvén, do efeito de Haswell-Alfvén, que diz que quando tem um campo magnético nas nossas quantidades, elas oscilam. E essa oscilação, essa separação, ela vai garantir um efeito mais consistente nas nossas quantidades. Porém, ao misturar o método que separa o campo magnético com o método que separa o potencial químico, a gente obtém uma plataforma muito mais consistente para esses modelos que são regularizados. Então, ao utilizar essas duas formas, esses dois métodos juntos, a gente constrói algo mais bem estabelecido na literatura. Bom, porém, a mensagem final desse seminário é que a teoria vai nos levar até certo ponto. A gente não adianta a gente fazer conta bonita, tirar resultados bonitos e não poder comparar com nada. Então, se eu quisesse comparar os meus resultados com a natureza, que realmente é, eu teria que pegar, impor restrições, no caso, certas neutralidades, e construir equação de estado e tirar uma massa raio e tentar comparar com dados observacionais provenientes de ondas gravitacionais. Fazendo isso, eu conseguiria. Então, mas isso aqui já é um bom início, no caso, do nosso problema. Então, meus agradecimentos são aos órgãos de fomento, à universidade, ao Grupo CIMI e ao PPG Física. Muito obrigado pela atenção.